Salve família atleticana! Eu sou Wellington Martins e hoje venho com o canal Direto do Torcedor. Hoje vamos trazer a avaliação do relatório financeiro da SAF e você vai poder acompanhar de perto o que foi apresentado pelo Rafael Menin. Antes de iniciar o vídeo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Então, massa atleticana, no dia 7/6, no sábado, o Rafael Menin veio trazer o relatório sobre as despesas e a receita financeira da SAF. Esse relatório financeiro ele contempla vários pontos importantes que a massa tem que entender o que está acontecendo com o Atlético hoje e vamos passar aqui ponto a ponto para você entender e a gente compartilhar aqui a nossa visão de torcedor. Nessa primeira página aqui do relatório financeiro, a SAF trouxe primeiro aqui as empresas que auditaram todo o processo ali de transição, em Ernst Young, a BTG Pactual, e trouxe aqui toda a evolução de como foi estruturada a SAF. Então trouxe ali o modelo de associados, que ficou 25% para a associação, 75% para a Galo Holding, como que ficou essa reestruturação aqui em cima, e como que ficou também os departamentos de futebol e como ficou a SAF. O clube foi avaliado em 2,1 bilhões. Aqui embaixo ele trouxe algumas transações de SAFs no Brasil. Então trouxe aqui do nosso rival aqui, que foi avaliado ali com receita de 190 milhões, o Botafogo com 161, o Vasco com 134, o Bahia com 105 milhões e o Coritiba com 176 milhões. E o Atlético ali com a receita estimada de 413 milhões. O comprometimento de investimento que foi feito aqui na SAF está aqui na última linha aqui e mostra que o Atlético tinha mais ou menos 1,1 bilhão de estimativa de investimento, que é o comprometimento, né? Que foi quase o dobro do maior ali, que foi o Curitiba. Nessa segunda página, Massa, eles trouxeram aqui como que foi feito o aporte total de 1,1 bilhões, né? 316 ali foi conversão da dívida, então o Atlético converteu 316 milhões em conversão, teve um aporte de 505 milhões, tem o FIP ali de 200 milhões e 95 milhões do FIGA. Aqui eles explicam um pouco por que não entrou em recuperação judicial, porque o clube ali, ele tem a maior dívida dele com bancos e os bancos teriam que aprovar essa recuperação judicial e eles acreditam que esse plano não seria aprovado e com essa reprovação poderia ser decretada a falência do clube. Aqui eles trazem uma evolução do endividamento da SAF, mais a Arena. Então a gente pega de 2020, onde ainda não era SAF. O Atlético tinha uma dívida de 1,2 bilhões. 2021, que teve aquele grande investimento na parte de futebol, a dívida já estava em 1,5 bilhões. Aqui a gente pega aqui a estruturação da dívida também, com Profut, a bancária e outras dívidas aqui. Em 2022, a dívida chegou em 2 bilhões. Com a estruturação da SAF e aquele aporte que está aqui do outro lado da dívida, caiu para 1,1 bilhão. E em 2024 teve um aumento de 1,3 bilhões. Se a gente for olhar aqui a dívida onerosa hoje, que seria a bancária e a Arena, a gente vê que a bancária teve um leve aumento aqui em 2021 e 2022, quase que dobrou, né? Ali muito por causa dos juros também. Em 2023 ela caiu para 462 milhões, mas aqui a gente já vê que ela aumentou para 507 milhões. Então ali tem um juros anual ali de 50 milhões ali, e considerando que a Selic vem aumentando muito. A Arena MRV, a gente vê que em 2021 já estava com a dívida de 200 milhões, 2022 chegou a 440, 2023 chegou a 527 e a gente vê aqui uma redução brusca aqui de 446 milhões. O Rafael até falou na entrevista que essa dívida hoje está em torno de 350 milhões. Eu acredito que eles já pagaram alguma coisa. E aqui a dívida do Profut, que ela era em 2020 295 milhões, em 2021 319 e hoje está em 388 milhões.
E abaixo que eles trouxeram aquele cálculo do endividamento, eles trouxeram as três versões aqui, tanto da SAF, tanto do Globo Esporte, tanto do Convocados, foi aquela grande confusão que teve aí durante a semana, porque depois que o Atlético divulgou ali uma prévia do seu balanço ali, o Globo Esporte já contrariou o Atlético com um número um pouco contrário, e o Convocados apresentou uma dívida ali de 202,3 bilhões. E que eles explicam aqui porque na SAF a gente tem aqui o passivo circulante e tem um ativo circulante que é o valor que a gente tem a receber e o passivo é o que a gente tem a pagar. Então o Atlético hoje ele tem aqui na linha do passivo líquido total que 1,8 bilhões, porém no ativo circulante, que é o que a gente tem a receber de curto prazo ali na média de um ano, a gente tem 194 milhões de reais para receber, que teria que abater desse valor. E o ativo não circulante, que é aquele valor que a gente tem para receber acima de um ano, vão ser 2 anos, 3 anos, a gente tem 260 milhões. Então, esse endividamento líquido aqui, considerando o que a gente tem de dívida e o que a gente tem a receber, ele dá 1,3 bilhões. E aqui no Globo Esporte, tanto no Convocados, eles não consideraram esse ativo circulante, que é o dinheiro que a gente tem para receber. E o que o Rafael explicou ali, que cabe aqui também, que é importante a gente saber aqui, é que, por exemplo, a cadeira que foi financiada, é como se a gente estivesse emprestando um cartão de crédito para uma tia, algum parente nosso. Ele faz a dívida no cartão de crédito, mas quem vai pagar não é você que vai pagar essa dívida. É uma dívida que tá no seu nome, mas é um terceiro, é seu tio que vai pagar. Aqui seria mais ou menos isso. Financiou as cadeiras, o Atlético antecipou esse recebível, que ele está aqui no ativo circulante, porém ele também está aqui na dívida porque é uma dívida que existe, que quanto o torcedor for pagando, ele vai liquidando esse passivo, tanto circulante como não circulante. O próximo ponto aqui, eles passam sobre o endividamento líquido. Então, eles descrevem aqui a dívida onerosa, eles descrevem aqui tanto hoje o que onera a dívida do Atlético, que é a dívida bancária e a dívida da Arena MRV, que são os CRIs. Em 2023, a dívida bancária é de 462 milhões e hoje, 2024, ele está 507 milhões. Isso aqui é um pouco preocupante porque é uma dívida que tem muitos juros. Então você vê que ela está crescendo. O Atlético precisaria aqui de ter alguma ação para poder diminuir essa dívida. Eu vou apresentar até uma solução ali que a gente pensou aqui. E desses 507 milhões que o Atlético tem de dívida hoje, apenas 20% corresponde ao Banco Inter e BMG, que são dos 4 R's, né? Na verdade da família Menina. Então aqui seria mais ou menos 400 milhões de dívida bancária com outros bancos. Então só 100 milhões seria do Banco BMG e do Banco Inter, né? Do Ricardo Guimarães e do Rubens Menin. E aqui a dívida da Arena teve uma leve redução de 527 para 446. E o total da dívida onerosa ela caiu 36 milhões em relação a 2024 versus 2023. Aqui é um indicador financeiro que ele mostra que o ratio da dívida que ele vem diminuindo em relação a que é o endividamento líquido vezes a receita bruta. Isso muito porque a receita do Atlético ela aumentou muito nesses últimos anos, principalmente em 2024, e a dívida ele ficou andando de lado e deu uma leve reduzida, né? E aqui são ativo vezes endividamento líquido. Então, o Atlético tem 1,3 de endividamento líquido versus 2,3 de ativo, que seria, o ativo seria, por exemplo, a gente, pessoa física, tem casa, carro, só que o Atlético aqui hoje ele tem aqui de ativo a Arena MRV, que vale 1,3 bilhões, o elenco do Atlético, que vale 838 milhões, que é um ativo muito forte também, que a gente tem que usar muito bem, até mesmo para quitar essa dívida. Depois eu vou mostrar um plano aqui que a gente fez aqui, que o Atlético tem que aproveitar muito bem esse ativo aqui que ele tem, e a cidade do Galo, que está avaliada em 200 milhões. Nessa página aqui ele fala um pouco sobre o endividamento líquido, o que teve de saídas, o que teve de entrada.
Então ele mostra aqui como começou em 2019, foi a evolução dessa dívida, todas as entradas, com a venda do shopping, como que ela entrou aqui de 335 milhões, aí conversão da dívida, todo essa evolução e qual que é a dívida em dezembro de 2024. Ele explica aqui sobre a venda do Diamond, o que foi feito, como que ele entrou aqui no balanço e como ele foi utilizado ali para quitar a dívida. E isso aqui explica muito um pouco da situação do Atlético ali naquele momento. Ele explica aqui quanto que o Atlético comprou de jogadores ali em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 versus a venda de atletas. Então, que em 2020 comprou 290 milhões e vendeu 28, 2021 comprou 112 e vendeu 99 milhões, 2022 148 e vendeu 88 milhões, e aqui esse saldo dessa conta aqui, o Atlético comprou 887 milhões em jogadores de 2020 até 2024 e vendeu 509. Então você tem uma diferença aqui de 377 milhões, que explica muito também o aumento de endividamento ali naquele período. E aqui é um pouco do investimento total do Atlético ali, de 2020 até 2024. A gente vê ali salários, a estrutura do futebol, a logística, ele vem gastando mais a cada ano. Não quer dizer que isso aqui seja bom, tá, pessoal? Porque a gente pega ali, tem muita inflação, o custo do jogador está muito caro, mas tem que entender essa conta aqui e ver realmente se o que está dentro dessa despesa aqui com gasto de jogador e se ela realmente é eficiente, né? Não adianta você gastar 375 milhões e ter um elenco que não é vantajoso, uma estrutura de futebol cara, uma base que não prospecta nenhum jogador. E aqui ele fala que compra de direitos federativos aqui, luvas. O Atlético também ele vem gastando ali proporcionalmente a cada ano. Você pega 2024, gastou 218 milhões e 2020 ali que foi um ano mágico, gastou 209 milhões. E aqui gasto com categoria de base que vem crescendo a cada ano. No último ano ali gastou 30 milhões. Isso aqui a gente tem que ver em jogadores da base que tem subido para o profissional, que tem convertido em venda. Isso aqui ainda se torna pouco efetivo. Aqui nessa página eles detalham um pouco o investimento na categoria de base. O Atlético gastou 113 milhões. Trouxe ali um indicador financeiro CAGR, que é o crescimento anual composto de 20%. Detalhe um pouco também a folha do futebol do Atlético, está em 291 milhões, é a sexta maior do Brasil. E aqui também detalhe um pouco da folha do futebol, como que ela vem crescendo ano a ano. Isso aqui é um pouco relativo, tem que entrar bem nessa conta e entender se o gasto está sendo, como eu expliquei no slide anterior, se ele está sendo efetivo, se realmente isso aqui está se convertendo em um bom elenco, em bons jogadores, ou se tem ativos ali que acabam que estão sendo uma despesa e não está se tornando um gasto efetivo que realmente se torne um time competitivo e bom, porque não é só gastar, né, pessoal? Tem que o Atlético que tem uma receita bem inferior a Palmeiras e Flamengo ali, Corinthians e São Paulo, a gente tem que gastar bem e contratar certo. A gente tem que errar o mínimo possível porque a nossa margem de erro é muito, muito pequena. Se a gente quiser competir por títulos e estar sempre na ponta, a gente tem que ter, primeiro, uma base muito forte. Segundo, conseguir captar jogadores ali no início de carreira, no seu crescimento, com valores ainda abaixo dessa inflação de mercado. E em terceiro, ter um time realmente que seja competitivo e que tenha peças assertivas, né? Não pode errar muito, ter 5, 7, 8 jogadores que estão tendo um rendimento esportivo muito abaixo do esperado. Nessa página aqui, eles falam um pouco sobre o tamanho do elenco ali. Os grandes clubes ali estão na média de 30, 31 jogadores. Aí eles estão explicando aqui que o Atlético está com 30 jogadores. Ali muito explicando que a gente não tem um elenco reduzido, tá com o tamanho de elenco dos mesmos clubes ali
que estão em alta, porém, ter número de jogadores no elenco não considero que seja um elenco efetivo. Aí a gente tem que avaliar realmente esse elenco, as peças. Depois a gente vai trazer também alguma análise aqui do que hoje não está dando certo e seria oportunidade para a gente girar esse elenco também. Traz ali uma média de 27 jogadores, né, por time, pegando todos esses números. E a média do Galo de 2020 a 2025 são 33 jogadores. Ali ele traz um pouco da receita do Atlético. A gente vê que a receita vem crescendo bem. 2020 a gente teve a receita de 180 milhões, 2021 488, 2022 413, 2023 461 e agora 2024 chegou a 674 milhões, um aumento de 46% da receita e a maior da história do Galo. Então a gente vê ali em relação aos outros clubes brasileiros, hoje a gente é o quinto em receita, o que mostra também que a gente vem evoluindo nessa caixa, isso aqui é muito bom, mostra que o Atlético tem aproveitado bem as suas receitas, tem valorizado isso, tem captado muita coisa boa em relação a marketing, em relação à venda de jogadores, em relação ao aproveitamento de TV, de estádio, que também já vem fazendo uma diferença muito grande. Então, assim, a gente tem evoluído bastante alguns pontos, acredito que o Atlético está no caminho certo, só corrigir algumas rotas também, para a gente conseguir performar bem também. Nessa página aqui fala um pouco do desempenho esportivo, achei legal também trazer esse desempenho esportivo. Mostra que o Atlético conquistou 9 títulos aí em 5 anos. Em pontos acumulados ali, o Galo é o terceiro de 2020 a 2024. Em títulos, o Atlético é terceiro, ficando apenas atrás do Flamengo e do Palmeiras. No ranking da CBF aqui, o Atlético está em quinto, saiu ali de sétimo para quinto, e da Conmebol ali também a gente saiu de 19º ali, 2021 a sétimo. Copa do Brasil, a gente conseguiu 148 pontos nesses últimos anos. E assim, aqui o Atlético vem performando bem, não é um clube que está sempre competindo, está sempre em cima da tabela, disputando as Copas. Esse ano a gente não foi na Libertadores, mas a gente tem o potencial de ir bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Importante nesse momento que a gente está vivendo agora, é corrigir a rota. Algumas coisas, muita coisa deu certo, muita coisa vem sendo bem feita, mas tem alguns pontos também que a gente tem que corrigir para a gente evoluir. A gente também não pode ficar muito maquiado com o que a imprensa vem falando, que todo mundo está falando. É bom a gente ter esse parâmetro, crítica é sempre boa também, mas a gente tem que olhar para trás, olhar para dentro de casa, entender o que vem sendo feito e também dialogar com essa diretoria aí e mostrar para eles também assim que a gente a gente tem muita coisa boa que a gente fez, mas a gente pode melhorar e a gente tem oportunidade aqui de fazer algumas coisas diferentes para poder colher resultados ainda melhores. Aqui ele fala um pouco sobre a Arena MRV, né? O custo de construção ali, como que foi a evolução, quanto que gastou ali o custo da obra de 742 milhões, em tecnologia gastou 108 milhões, as contrapartidas ali que ficou 185 milhões. Aquele detalhe, todo esse fluxo ali de quanto que a gente teve de despesa, um pouco também da capacidade do estádio, como que foi feita a doação ali do Rubens Menin para viabilizar a construção do estádio também. E fala um pouco aqui também sobre as principais arenas do Brasil ali, todas tiveram incentivo do governo municipal, do governo estadual. Aí eles falam ali que cada clube ali está tendo quase 500 milhões em venda de potencial esportivo, que as prefeituras, os governos municipais, estaduais estão incentivando para construir a arena, e a gente aqui em BH teve um viés totalmente ao contrário, que ao invés de da gente ter um incentivo estadual, a gente teve contrapartidas aí que oneraram nossos custos aí da arena e fizeram a gente gastar quase 200 milhões a mais aí num projeto que
que ficou bem acima ali do orçado, muito por causa disso também. E aí ele mostra ali um pouco também sobre o custo da arena, que é o menor custo por cadeira. Realmente a arena, a gente vê ali o Flamengo falando de construção de arena de 3 bilhões, ela saiu no custo até muito, muito bacana. Quem foi na arena e sabe que a arena ela é muito bonita, ela é muito bem planejada, ela é muito organizada. Dá um orgulho muito grande de ir na arena e ver como ela funciona. É um estádio de primeira linha, então assim a gente tem que valorizar também as coisas boas que foram feitas e a arena é uma delas. É, e ela está trazendo muito fruto financeiro para o Atlético. Isso é muito bom. Tem muita coisa para trazer ainda de positivo ainda. E acredito também que o desempenho esportivo também vai ser satisfatório aí ao longo do tempo. E na última página aqui eles falam um pouco sobre o desempenho da Arena, que a gente tem uma média de receita ali de 2,6 milhões por jogo. Nos 42 jogos que tiveram ali foi uma arrecadação de 108 milhões, com a margem média de 70%, com a margem muito boa. Aquele detalhe aqui, a diferença ali de média de receita por jogo da Arena para o Mineirão e para a Arena MRV, você vê que a Arena aqui é disparada a melhor média de receita por jogo desde 2021 e aqui é a evolução da margem da Arena, que foi muito ali. Ele pega aqui a Arena Independência primeiro, Mineirão que chegou a 41%, aí quando começou a Arena começou com 49%, que eles começaram a corrigir, entender como que funciona, e hoje está chegando a média de 80%. A média de público de 34 mil pessoas por jogos e taxa de ocupação média de 77%. Assim, a Arena é indiscutível, né, gente? A Arena é um estádio de primeiro mundo, é uma casa que a gente tem que valorizar também, que é poucos clubes que tem. A torcida tem que abraçar esse projeto aí para a gente desportivamente também ir muito bem. E acredito que a gente vai colher muitos frutos. Já está colhendo os frutos aqui, já mostra que a gente está colhendo os frutos. A gente tem muita coisa boa para colher da Arena ali também. Aqui, pessoal, eu quero trazer um pouco ali a visão do nosso elenco hoje, e até trazer uns pontos de melhoria que a gente acredita que possa ter aqui nessa visão aqui. A gente percebe aqui que a gente tem poucos meninos da base aqui com potencial de jogar hoje no time do Atlético. Eu acho que uma das maiores oportunidades e o que a SAF tem que explorar muito, principalmente de todos os técnicos que tiver aqui, comissão técnica, diretor de futebol, é realmente explorar a nossa base. Porque a virada do clube, na minha opinião, passa por a gente ter bons ativos na base, a gente formar muito bem e a gente conseguir vender esses meninos da base. Então a gente tem aqui Rubens, praticamente, e quase o Rubens praticamente nesse. E o Cadu aqui, né? E o Rômulo. São 3 jogadores aqui que a gente tem aqui. O Gabriel Delfim. Mas são poucos jogadores aqui que a gente tem para avaliar, que são da nossa base. Tem alguns jogadores novos aqui, como o Patrick, o Nathanael, mas não são formados na nossa base. Então, assim, o Atlético tinha que aproveitar muito bem a questão da nossa base e rever sobre esses lançamentos. Hoje a gente tem aí o Mosquito, a gente tem o Gabriel Veneno, o Veneno aí que a gente tá vendo aí despontando. Então, assim, começa a subir esses meninos para a gente aproveitar, para a gente ter esses meninos jogando no dia a dia, porque, assim, a gente nunca sabe qual é o garoto que vai dar certo ali, mas a gente dando oportunidade, colocando eles para vivenciar o profissional, para atuar em jogos mais tranquilos também, que eles possam entrar ali e ter uma oportunidade. É o que o Atlético tem que explorar ali de mais valioso que ele tem hoje. Muito mais do que comprar só os jogadores claros, ele tem que investir, não só investir, mas colocar esses jogadores para jogar, dar oportunidade, porque não adianta nada você investir na base e chegar aos técnicos aqui e não dar oportunidade para os meninos jogarem no profissional, terem sua visibilidade, porque qualquer menino que tenha visibilidade hoje, ele tem um valor de mercado muito alto. Ali falando sobre o custo de futebol aqui, nem se apegar a salários, nem nada disso, não, que a gente trouxe uma média aqui do que está publicado ali. O de vermelho é o que a gente não tem informação, a gente pegou uma média, mas são jogadores que talvez hoje estão no elenco, têm um custo alto, mas não têm performado e entregado da forma que a gente precisa. Então aqui a gente pega ali uma média de 7 jogadores,
que tem um custo elevado ali anual alto. Então, assim, o Atlético hoje tem que ser mais assertivo com esses jogadores para a gente poder aproveitar ali e ter um elenco que performa melhor e que a gente consiga chegar bem nas competições. Tem jogadores que têm entrado, têm demonstrado alguma vontade de permanecer, mas acredito que tem alguns outros aqui que, que não estão aproveitando as oportunidades. Não são todas as contratações que dão certo. A gente também poderia trazer aqui várias contratações que deu certo, vários jogadores que estão jogando muito bem, mas eu acho que o Atlético, o diretor de futebol hoje, tem que entender que tem que girar o elenco. Se não está dando certo, se não deu certo, o Atlético não pode perder muito tempo com jogadores que não estão performando bem. Tem alguns que demoram um pouco mais, que vai dar certo em algum momento, mas tem outros casos que a gente tem que fazer essa roda girar logo. Não é tão fácil, né? Futebol não é a caixinha do óbvio ali. Às vezes tem que ter outro clube querendo, o jogador tem que querer ir, tem contrato, mas isso é só um ponto de atenção que a gente passa também.